Bom, então, na aula passada a gente fez uma atividade que era para vocês procurarem notícias a respeito da pandemia e notícias que estivessem relacionadas aos direitos humanos, né? Na semana passada a gente fez isso e discutiu com base nos textos acadêmicos que a gente já usou nessa disciplina. Então, hoje, a tarefa que a gente vai fazer durante a aula juntos é pesquisar artigos científicos que falem sobre direitos humanos e pandemia. Ou o artigo científico tem que trazer uma política ou uma prática que seja sobre a promoção dos direitos humanos nesse contexto de pandemia, ou algum artigo que relate o desrespeito aos direitos humanos nessa situação. Não precisa ser a pandemia atual do coronavírus que a gente está vivendo, pode ser outra pandemia, que já existiram várias e tem artigos sobre elas. Talvez, como é uma coisa muito recente, talvez vai ser até mais fácil vocês encontrarem artigos sobre outras pandemias ou epidemias também. Então, vocês podem procurar no Google Acadêmico. Vou escrever aqui as palavras-chave. Cada um só precisa procurar, cada um só precisa encontrar um artigo, tá? E aí vocês vão ler esse artigo e a gente vai discutir ele em aula, né? Que mais? Tá, o artigo precisa ser dos últimos 5 anos, tá bom? Para a gente trabalhar com artigos mais atuais, com artigos mais novos, certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Então podem começar. Eu vou continuar aqui e aí, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês me avisam e a gente vai pensando essas dúvidas juntos. Conforme vocês forem encontrando os artigos, pode mandar o link deles aqui no chat, que aí eu dou uma olhada neles também.
Gente, me mandem o que vocês forem encontrando, tá? Rose, precisa ser um artigo científico, tá? Procura no Google Acadêmico o seu artigo. Pode ser sobre esse assunto que você pegou aqui, mas tem que ser um artigo científico, tá? Olha no Google Acadêmico, não no Google normal. Se você precisar, Rose, sai, procura o artigo, aí depois você entra de novo, não tem problema. Se você achar que seu celular não tá dando conta de fazer os dois, não tem problema. Sai da chamada, daí você procura e volta daqui 15 minutos, 20 minutos, não tem problema nenhum.
Rose, se você quiser, pode falar o nome, escreve o nome do artigo aí, e aí eu procuro aqui, não tem problema. Sim, tá gravado. A orientação é para vocês procurarem um artigo científico sobre direitos humanos e pandemia ou epidemia. O artigo tem que ter sido publicado nos últimos 5 anos. Não pode ser texto de blog, de site, tem que ser artigo científico, tá?
E aí, meninas, vocês estão acabando? Rose, eu vou. Tu está me ouvindo? Rose? Rosiane? Sim? Então me fala essas coisas que você resumiu aqui no chat, que você falou a respeito do artigo. Eu queria que vocês comentassem mesmo. Pode falar no seu microfone mesmo. O que você percebeu? O artigo que você leu é esse que você me falou aqui para cima, né? Que faz o mapeamento da epidemia até a pandemia. Sim, ele destaca todas as doenças que já aconteceu nas últimas décadas, né? Ele Uhum. faz, ele faz também um gráfico, né? De Ah, consequências em relação à mortalidade do recém-nascido ao idoso. Ele é bem abrangente, assim.
Ele pega do rural à modernidade, né? Uhum. Aí, assim, deu de perceber, assim, hoje a gente está passando por isso, mas desde que ele destacou de 1980, acontece isso. Só que não é tão abrangente, não era tão falado, vamos falar assim, né? E hoje, Aham. por causa da nossa modernidade, aí acontece de todo mundo saber, né? E aí vem com isso a ansiedade, né? Aham. A ansiedade, a angústia. Às vezes a pessoa passa mal por conta disso e não por conta da pandemia, vamos falar assim. Isso. Uhum. E como que você acha que isso se relaciona com os direitos humanos? Ó, em relação aos direitos humanos, assim, eu nunca vi antes isso acontecer. Pela primeira vez, o governo, vamos falar assim, ele teve um olhar o cidadão, e ainda o Hum. cidadão de baixa renda, né? Ele abraçou o cidadão, ele viu que o cidadão de baixa renda que ia passar por mais dificuldade. Uhum. Então ele teve essa humanização de pegar e falar, não, eu vou dar prioridade para as pessoas mais debilitadas, as pessoas Uhum. que estão com vulnerabilidade. Eu vou dar prioridade porque esse vai ser a parte humana que eu vou intervir para eles não prejudicar, não ter mais o caos ainda, né? Uhum. Então, assim, fazer valer os direitos humanos aí. Aham. Você está falando isso por conta desse Isso de auxílio agora, né? Porque emergencial do governo? isso, porque antes a gente, tipo, nem ouvia falar e nem via tanto manifesto, né? Uhum. E agora fazer valer, né, os direitos humanos, né? Não Entendi. precisou, não precisou de muita coisa, não precisou do povo ir à rua, não precisou, que antes não, antes precisava, né, fazer manifesto e correr atrás de direitos. E hoje, Uhum. então, valeu aí o governo, né? Ele teve um olhar humano, né, o cidadão. Para uma necessidade, né? Isso, por uma necessidade. De todos os lados, né? Uhum. É, eu acho que é importante reconhecer isso mesmo que você está falando. Teve uma. Tem a necessidade maior é do cidadão de baixa renda, do trabalhador Uhum. autônomo, né? Que muitas vezes não vai ter não vai ter renda nesse período, né? Se trabalhar com comércio, coisa do tipo, não vai ter renda mesmo. E isso não prejudica só esse cidadão, né? Prejudica Uhum. como um todo a sociedade, porque daí essa pessoa não pode consumir, e aí a economia toda fica comprometida. Né? Sim. Eu, É, eu pode falar. percebi que eu percebi que assim, com certeza deve ter uma pessoa muito bem orientada em relação às estratégias de fundo, porque Uhum, ele conseguiu tirar um dinheiro que estava muito tempo preso, que é o fundo de garantia. uhum, E só tirava mesmo se fosse um caso da pessoa morrer ou financiar uma casa. Então, assim, ele conseguiu mexer na economia do Brasil de um jeito bem sutil, que é o dinheiro da população mesmo. Não precisou ele tirar o dinheiro da população, ele deu o dinheiro para a população fazer ali, suprir suas necessidades. mas são coisas diferentes, né? O auxílio emergencial e o FGTS, né? Sim, eu digo assim, professora, desde o Hum, início ele está vendo ele está dando esse olhar humano, e aí ainda aconteceu mais isso, né? Desde o início ele está dando esse olhar humano de tirar esse fundo que estava lá, bem dizer, perdido, para o pessoal mais pobre, mais debilitado. Aí aconteceu essa pandemia, ele ainda conseguiu ver esse auxílio, entendeu? hum. Assim, o FGTS, o motivo dele não ser liberado a qualquer momento, né? Que o dinheiro tá lá
perdido, né? Esse Uhum. dinheiro, ele é como se fosse uma poupança do trabalhador, né? É um dinheiro que é descontado do salário de todo mundo que tem carteira assinada, todo mundo que trabalha pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Todas as pessoas que trabalham segundo esse acordo Sim, tem um valor mensal que é retirado do seu salário e vai para esse FGTS. sim, O FGTS, o nome dele é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? sim. Essa sigla significa isso. Uhum. Então, é uma garantia para o trabalhador de quando ele ficar desempregado, quando ele for demitido do seu emprego, ele possa ter essa poupança, vamos dizer assim, ele possa ter esse dinheiro lá para as emergências que ele vai precisar nesse momento de que ele ficar desempregado, né? Sim. Então, e a liberação que aconteceu do FGTS agora, não sei se você sabe, mas foi um valor assim que não faz tanta diferença a longo prazo na vida do trabalhador, né? Foi Uhum. R$ 500 para determinado grupo e R$ 1.000 para outro grupo. Então, Uhum. não era uma coisa permanente na renda do trabalhador. Era só um Uhum. dinheiro a mais, que muitas vezes a pessoa não estava esperando, né? Claro. E aí isso é bom, porque ajuda quem tá com uma dívida, tá precisando de alguma coisa assim, mas esse trabalhador, ele tá recebendo o salário dele da mesma forma, né? Sim. Então, Uhum. não era um auxílio ou algo do tipo, era um dinheiro a mais. E o Sim. objetivo do nosso Ministério da Economia liberar o FGTS não era para ajudar quem tinha menos dinheiro, era para movimentar a economia. Porque quando você Sim. recebe um dinheiro a mais que você não está esperando, você gasta o dinheiro, né? Vai comprar uma coisa que está precisando, você vai pagar uma dívida, né? Dificilmente as Verdade. pessoas guardaram esse dinheiro do FGTS. Elas pegaram e usaram para a necessidade que estava naquele momento. Então, fez Ah, movimentar a economia. O objetivo dele era esse. Acho que é importante reconhecer, por exemplo, que o fundo emergencial, apesar de ser uma obrigação do Estado prover a necessidade do cidadão, realmente não precisou de muita briga, eles liberaram rapidinho, conforme foi necessário, e era isso mesmo que tinham que fazer, né? É importante reconhecer, mas o FGTS, pelo menos na minha visão, não foi nenhuma coisa assim, um grande benefício para o trabalhador, não. Inclusive porque, por exemplo, o trabalhador que ganha um salário mínimo, o FGTS dele não é nenhuma fortuna. E R$ 1.000 agora não faria diferença agora, né? Ia pagar uma coisinha. Mas a longo prazo, na hora que essa pessoa for demitida, esses R$ 1.000 vão fazer diferença no montante total, né? Na hora que a pessoa estiver desempregada. Então, acho uhum. que não foi tão benéfico assim para o trabalhador e nem foi a intenção de ajudar os mais pobres, né? Não foi essa a intenção, não. Foi de movimentar a economia mesmo. Agora, do auxílio emergencial, realmente. Mas por que você acha que esse auxílio emergencial foi liberado? De que forma que essa liberação pode ter a ver com os direitos humanos? Meninas que estão na aula também, Natália, Eduarda, Joyce, deixa eu ver quem mais tá aqui. Só, somos nós. Se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito disso, podem fazer também, tá? Podem trazer. Eu acredito, professora, que foi por conta de muito. Hoje em dia todo mundo sabe de tudo, né? Hoje em dia, o quê? Hoje em dia está muito aberto a todos, então, assim, todos sabem da lei, todos sabem o que tem que proceder. Eu Uhum, acredito que isso, assim. Então, tipo, todo mundo sabe que isso daí é direito, isso daí tem que fazer. Então, eu vou contra a população, uhum. eu tenho que ajudá-la de Exato. alguma forma. Hum? Você tocou num ponto muito importante, é um direito. Uhum. É um direito. De acordo com a nossa Constituição e de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Aham. todo mundo tem direito à saúde, todo cidadão tem Uhum. direito à saúde, né? Sim. E aí, agora,
Natália tinha mandado um documento aqui, acho que eu já abri ele. Todo mundo tem o direito à saúde, então, e esse direito não vai ser respeitado em pouco tempo, porque não vai ter como atender e oferecer saúde para todo mundo. Não é isso que todos os especialistas estão falando? Essa pessoa que nesse momento, durante a pandemia, ela vai ficar sem renda, sem trabalho, né? Ela vai ter, além do direito à saúde desrespeitado, ela vai ter outros direitos desrespeitados. Ela vai ter, provavelmente, ela pode perder a moradia dela, se ela morar de aluguel, ela pode Sim. perder, ela pode não ter alimentação, se ela não for suprido. Que mais? Ela pode. A saúde já está em risco de todo mundo, de quem tem dinheiro e de quem não tem, né? Isso. Então, nesse caso, que foi liberado mesmo para as pessoas que estão numa condição de renda mais baixa e que são trabalhadoras informais, né, que não tem uma renda fixa e tudo mais, então essas pessoas são mais vulneráveis ainda. Isso. Os desempregados também, né? Isso. Então, eu percebi isso por conta da. Hoje a informação, os direitos estão mais acessíveis, né? Uhum. E aí a gente não fomos na rua, mas o manifesto pela internet, pela mídia, a gente fez. Então, eu acredito que é isso, bem isso, né? Acho que a mídia talvez tenha tido um papel bem importante nesse sentido mesmo. Uhum. E vocês, meninas, o que vocês encontraram nos artigos de vocês? Prof, você já finalizou com a Brígida? Acho que sim. Se você quiser trazer mais alguma coisa, pode trazer, Rose, mas tá aberto, pode falar se você quiser. É porque eu vi que já são 9 horas, então para dar tempo de todo mundo falar, eu vou comentar bem assim, abertamente sobre o artigo que eu peguei. Eu comecei a ler só que... Rose, eu vou fechar seu áudio, tá? Beleza. Só que ele era de 2013, eu acho que eu mandei, não me recordo. Aí agora eu peguei um outro de 2016, que é sobre AIDS, né? Então, assim, eu não consegui ler todo, para ser sincera, porque ele é bem grande, esse último artigo agora que eu mandei. Só que ele fala... é uma tese, na verdade. É uma tese, isso. Só que, pelo que ele fala no geral, é sobre as pessoas... Ele começa, né, citando do início do vírus, onde deu início, se eu não me engano, foi em 80, que foi quando teve a explosão, né, do vírus, uma coisa assim. E ele fala dos grupos, né, que vieram com esse, no caso, com a AIDS, com HIV e tudo mais. Ele fala que, de início, eram grupos específicos que não tinham atingido os pretos e pardos, que ele fala, né? E depois essa epidemia, ela começou, as pessoas começaram a ver que ela era global, poderia atingir qualquer um. E aí lá embaixo, quando eu encontrei que ele fala um pouquinho das partes dos direitos humanos, de uma das coisas que eu li que ele cita, é exatamente sobre a questão da saúde pública, né? Porque, infelizmente, no que entra em quesito da saúde pública, infelizmente, algumas pessoas ainda conseguem ter privilégios. Se a gente for colocar na questão saúde pública e privada, a pessoa que ela contrai o vírus, ela tem um atendimento numa saúde privada, digamos, ela tem certos privilégios, né, por questões diferenciadas do que uma pessoa que é atendida na rede pública.
Então, ele traz meio que essa crítica, né, que, infelizmente, por mais que seja do direito do ser humano ter uma saúde pública, né, como fala, eficaz, que tenha tudo, né, que a gente precise, mas na prática mesmo isso não acontece de fato. Nem todas as pessoas têm acesso a tudo que precisaria. A gente pode até citar, inclusive, olhar para a parte dos médicos, muitas das vezes que a gente olha, como agora na pandemia, às vezes não tem material suficiente para atender toda uma população, né? Então, é mais ou menos essa crítica que ele traz. É mais ou menos isso, assim, que eu consegui ler, porque é bem grandinho, e como eu tinha lido outro, aí eu fui passar para isso, eu não consegui ler todo. Mas é mais ou menos isso. Qual era o outro que você tinha lido mesmo? Você chegou a mandar aqui também ou não? Mandei, Deixa eu ver aqui. Era tipo um manual, né? É, mais ou menos isso, que falava sobre os direitos humanos exatamente na epidemia da AIDS, do HIV. Ó, você trouxe essa fala, eu vou deixar aqui para vocês um link no chat para vocês guardarem e lerem depois. Vai dar tempo de comentar tudo hoje, né? Mas eu vou deixar aqui o link que fala sobre a terminologia, os nomes usados para se falar de HIV. Quando que a gente fala HIV, quando que a gente fala AIDS, o que significa cada coisa, por que é errado falar desse ou daquele modo. Tem um documento que fala dessas terminologias, então eu deixei aí para vocês, tá? Para ler depois. Tá bom. É porque que eu saiba, assim, no meu conhecimento, assim, senso comum. E até porque eu já trabalhei na área de saúde. Normalmente, nós nomeamos de HIV, entendeu? Pelo menos na área da saúde. Agora, sobre as nomenclaturas, assim, certinhas, de como chamar e tudo mais, assim, eu realmente não tenho conhecimento. Mas eu vou dar uma lida. Não, é porque tem diferença só isso, não tem problema, pode ficar tranquila, mas não, só tem uma diferença entre os termos, só isso. Mas Tá se você quiser falar do outro, pode falar, e as meninas também podem comentar se quiserem, Eduardo e Joyce, tá? Sim, já foram feitos os 2 IAs. Eu não corrigi ainda, mas já foram feitos, sim. Sim, é isso mesmo. Um dos IAs era sobre o filme, né? E o outro era sobre o texto da humanização na saúde. Bom, eu estava dando uma olhada aqui também num artigo, e junto com isso que vocês trouxeram, né, com esses pontos que vocês trouxeram, deixa eu ver se eu baixei ele ou se ele está na internet. Ele está na internet. Vou mandar o link aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Assim, casando com essas coisas que vocês trouxeram, ele fala sobre o papel ele fala sobre o papel do Estado nessa pandemia, né? E numa situação como essa que a gente está vivendo agora. Não só agora do coronavírus, né? Mas em relação a outras pandemias, né?
Deixa eu ver em que parte ele tá falando aqui. Ele discute a ideia de que se o Estado deveria prover todo o serviço ou não, né? Essa é uma possibilidade. Mas acho que o ponto principal dessa ideia que ele traz em relação ao Estado é que, como vocês mesmas trouxeram, essas necessidades da população, elas precisam ser supridas de alguma maneira, né? E é papel do Estado, seja negociar um atendimento para essas pessoas na iniciativa privada, ou seja, prover o serviço mesmo, né? E o que a gente está vendo que seria o serviço que a população vai necessitar. E o que a gente está vendo, pelo menos agora, Pode ativar seu microfone, Rose. É que eu não consigo ativar de volta, você que tem que ativar. Aí pode falar. Não tá funcionando. Eu não tô te ouvindo ainda. Não. Tem um ícone de um microfoninho, que é o mesmo que você deve ter clicado antes já. Não, eu desativei ele, mas aí agora eu não consigo ativar de volta. Eu achei que desse, mas aí eu vou clicar e aparece assim: não é possível ativar o som de outra pessoa. Bom, agora a gente vai ter que esperar ela voltar. Enfim, as duas situações, elas são, de certa forma, as duas visam Voltou? Conseguiu voltar? Voltou? Voltou, pode falar. Tá, fazendo só uma colocação rapidinho no que a colega falou sobre Uhum. nós não temos estrutura, o SUS, vamos falar assim, não tem estrutura para atender essa pandemia. Por quê? Toda a estrutura está no papel. Quando passa do papel para a administração de todos os órgãos das redes, eles não sabem administrar. Eu participei de várias palestras sobre o SUS e eles debatem nesse sentido, que o pessoal lá que tem administração, eles não sabem administrar. Então, eles não trabalham com prevenção, com promoção, e sim só com a doença. Isso que acontece na prática. Na prática, não atende o que está escrito lá no documento do SUS, entendeu? Não atende. Tem muitos problemas em relação à teoria e à prática do SUS, né? Quando a gente fala de defender o SUS, não é defender, tipo, numa briga, falar, não, é bom sim, funciona assim, não é isso. É defender que ele exista como uma forma de atender às necessidades de saúde da população, né? E nessa situação atual que a gente está vivendo, nenhum sistema de saúde no mundo estava preparado para o que está acontecendo, né? A gente vê isso na realidade de outros países também. Nenhum outro país tinha leito suficiente, tinha respirador suficiente, tinha funcionários, trabalhadores o suficiente. Então, é que essa situação é realmente atípica, né? Além do que
qualquer um previu. Uhum. A última vez que teve uma pandemia tão devastadora faz 100 anos, né? Então, acho que ninguém estava esperando. Como que foi para vocês nesse momento? Quando vocês começaram a ver as notícias, vocês imaginavam que ia chegar aqui no Brasil, que ia ter esse impacto na nossa vida? Primeiramente, eu peguei e vim aqui ficar perto da minha mãe, porque ela é idosa, meu tio também é idoso, e deu AVC nele em 2017, entendeu? Aham. Eu pensei em vir ficar aqui para ajudar, não pensei em outra coisa. Mesmo antes de chegar aqui, você já estava com essa preocupação? Mesmo. A hora que começou a falar em alguma coisinha, eu já queria até parar de ir aí na faculdade antes dela parar. Você já estava preocupada antes? Já com eles dois. Eu também fiquei bem preocupada. Meninas, e façam os comentários de vocês, então, Joyce e Eduarda, que ficaram quietinhas. Que você. A Eduarda mandou um artigo aqui sobre direitos dos migrantes, né? Isso, prof. Eu acho que esse artigo, ele cola bastante com o que a colega tinha falado sobre a AIDS, né, no modo geral, mas no artigo também fala um pouco sobre o Ebola. E eu fiz vários links, assim, na minha cabeça com relação à pandemia atual e a questão dos direitos das pessoas com relação à saúde, que foi o que a colega já tinha trazido, e o quanto algumas pessoas, assim, nisso tudo, eu lembrei bastante daquele artigo dos direitos dos mais e menos humanos, no sentido de que o quanto as pessoas, de certa forma, assim, eu fico imaginando se essa pandemia chegar a um nível assim mais avançado, o quanto as pessoas vão ser ainda mais categorizadas, no sentido de, essas precisam e precisam mais, no sentido de, não sei explicar muito bem, mas o quanto essas precisam e vão ser atendidas e as outras não, por exemplo. E também o quanto, no caso, no meu, fala sobre, por exemplo, sobre a AIDS. Por muito tempo as pessoas associaram a AIDS às pessoas que vinham da África, por exemplo. E ainda isso corre no imaginário das pessoas, no imaginário social, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, eu particularmente, quando esse negócio da pandemia surgiu aqui no Brasil, né, sobre o Covid, a gente olhava a lista de países e a quantidade de pessoas infectadas e a gente pensava assim, tem pouca gente aqui no Brasil, né, não vai chegar a ser uma coisa tão grande. E aí você olha hoje e você pensa assim, caramba, tá cada vez pior. Sim. E gera uma preocupação de fato, né? Eu acho que muita gente acabou se deslocando logo quando as coisas começaram a surgir aqui no Brasil. Não tinha nem caso confirmado no Mato Grosso, muita gente já tinha ido ou para casa dos pais no interior, ou para casa, sabe? Foi bem complicado. Mas sobre essa questão dos direitos humanos, eu penso mesmo nessa questão que a colega trouxe, do acesso à saúde, e do quanto o país, de fato, não tem estrutura se isso chegar a ser uma coisa assim, de atingir muitas pessoas. Porque se isso acontecer, infelizmente, quem necessitar do SUS, o SUS funciona, eu sou super a favor, mas assim, não vai ter estrutura suficiente para todo mundo. Então, algumas pessoas vão ser escolhidas e outras não vai ter como. E Acho que não é nem só o SUS, né? No privado também. Mesmo você tendo o dinheiro para pagar, talvez não vai ter o equipamento para todo mundo. É isso que a gente já está vendo em alguns lugares, né? Então é bem triste mesmo. Pode falar, Natália. Assim, dando continuidade ao que a colega disse, isso assim dá uma abertura até para a gente pensar na questão de uma questão social, eu digo assim, de quem tem um poder, digamos,
eu falo um político, uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, não. Nesse sentido que eu falo. Isso também dá uma abertura para a gente pensar, sabe, nisso. Se tá uma pessoa, digamos, que não tem um papel reconhecido, digo, na sociedade, e chega uma outra pessoa que, digamos, um político, vamos colocar. Infelizmente, eu, Natália, acredito que isso vai ter influência também, sabe? De uma pessoa que tem como pagar por aquilo, uma pessoa que não tem como, uma pessoa que tem, digamos, reconhecimento, assim, social, sabe? E outras que não. Tudo isso eu acho que vai influenciar. Até mesmo assim, quando a gente pensa nisso, causa um medo a mais, eu acho, sabe? Você fala na hora de, por exemplo, uma escolha de quem vai usar o. Entendi. Eu, assim, pelo que os médicos vêm falando na mídia e tudo mais, eles dizem que é escolhido por quem tem mais chance de se recuperar, né? Mas, ainda assim, eu não posso deixar de pensar que talvez esses outros critérios que você trouxe podem pesar também, né? Não dá para ignorar eles. Quer falar, Eduardo? Pode falar. Eu vi que você abriu o seu microfone de novo. Não, tô só ouvindo. Ah, tá. Bom, então, assim, eu acho que de tudo isso que a gente viu, de tudo isso que a gente leu, Joyce, como você tá quietinha, eu estou assumindo que você não quer falar, tá? Se quiser falar, dê sinal de vida. Nem ouvi sua voz hoje. Então, acho que, assim, disso tudo, né, a situação principal, eu acho que é que a saúde, que é um direito, que tá garantido pela nossa Constituição, que está firmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela é muito frágil e não está tão garantida assim, né, numa situação como essa, não tá garantida nem mesmo para quem pode pagar pelo serviço, né? Piorou para quem não pode e vai depender do SUS, que é esse sistema que vocês trouxeram, vocês mesmas trouxeram, e que é verdade, que ele deveria funcionar de uma maneira, mas ele funciona de outra, né? Não recebe o recurso que deveria, a administração não funciona exatamente como deveria funcionar, né? Tem muitos problemas de estrutura, enfim, muitas coisas. A minha mãe fez um comentário esses dias que eu fiquei pensando, nossa, verdade. Ela falou assim: bom, agora está construindo um hospital, por que antes não tinha dinheiro para construir o hospital? Né? Porque gente esperando para ser atendido em fila de espera de transplante, transplante não, porque depende do doador, né? Mas em fila de espera para cirurgia ou para uma consulta, um exame de alta complexidade, sempre teve, né? E por que agora, então, surgiu o dinheiro e agora está se fazendo, né? Precisou acontecer isso para esse direito ser visto, né? Para esse direito aparecer como uma necessidade de ser garantido, né? Quando, na verdade, ele é um direito que deveria ser garantido, mas não parece estar, na verdade, né? O que mais, gente? Vocês querem fazer mais alguma colocação? Eduarda disse: acho que em momentos como esses, muitas garantias acabam se dissolvendo, infelizmente. E isso gera mais medo para as pessoas, com certeza. Isso, a Rosiane disse, isso que disse a administração das redes não trabalham com prevenção. A Rosiane já tinha trazido essa ideia antes, que a gente precisa trabalhar com prevenção, né? E não só esperar a bomba estourar para tentar resolver o problema. Né? É isso mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação para fazer, gente? Pode falar sua dúvida, Natália. Esse é o momento. É que, como eu disse, prof, eu estou com um problema com acesso ao AVE. Eu já mandei e-mail lá para o suporte do Univag, mas até o momento não foi solucionado ainda. E aí, como eu te disse, eu faço psicologia noturna, mas eu estou fazendo essa matéria
com essa turma no período matutino, né? Então, assim, eu não tô com acesso, mesmo que eu estivesse com acesso ao AVA, eu não estou com acesso com essa matéria, porque o Luiz mandou lá o plano para mim, eu aceitei, mas ela não está aparecendo para mim. Entendeu? Eu, inclusive, enviei o IA1 para você e agora fiquei pendente de enviar o 2, o IA2. Eu só gostaria de confirmar se você recebeu, porque como eu mandei lá, é exatamente isso que eu tô te informando, eu não sei se meu nome tá na lista e tudo mais, então eu gostaria só de confirmar se você recebeu, aí se você puder mandar um ok lá para mim, porque apareceu uma informação de acompanhar o e-mail no meu Gmail, uma coisa que nunca apareceu. Então eu fiquei meio que preocupado de você não ter recebido, entendeu? Eu recebi sim. É um que é professora, pede desculpa pelo atraso dos IA. Isso mesmo. Sim, recebi sim. Então é que eu não respondi ainda, mas eu vou responder eles agora. Então, eu recebi. Eu vou adicionar o seu e-mail numa pasta no Drive compartilhada, que a Eduarda tem, a Rosiane também tem, as meninas que estão fazendo essa disciplina também, que não são da turma, como você, todas elas estavam com problema para acessar o AVA. Eu vou até perguntar para elas se elas estão conseguindo acessar agora, porque até então elas não estavam conseguindo também. E aí eu compartilhei com elas uma pasta no Drive. A Eduarda falou que ela já está tendo acesso agora. Então, às vezes, demora um pouquinho mesmo para aparecer. Mas, então, se você não tem, eu vou te dar o link dessa pasta e vou colocar os materiais lá. Aí você vai acessando conforme você quiser, puder, enfim, for olhar o que tem lá. E aí, quando você tiver acesso lá, você me avisa que aí eu não preciso mais colocar lá. Eu coloco só no AVA mesmo. Você certo? fala até os links das aulas de segunda-feira, você vai disponibilizar lá para mim, né? O link da chamada, o convite da chamada, eu vou cadastrar o seu e-mail nos convidados. Quer ver? É Natália Santos, né? Isso. Seu e-mail é santosnatalia61@gmail.com. Isso. Então, eu vou colocar o seu e-mail nos convidados dessa chamada e aí você vai receber, né, o convite, você acessa por ele. Mas lá na pasta, você vai ter acesso ao link da gravação depois. Tá bom, prof. Obrigada. De nada. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Rosiane falou, para colocar o trabalho pode ser pelo Drive do grupo também. Não, o único Drive que eu tenho acesso é o Drive que eu criei e mandei para vocês o link. Isso, a Eduarda perguntou se era para pôr na pasta, é isso mesmo, era naquela pasta. Tá certinho. Eu vou corrigir essa semana, e aí, se não tiver faltando alguma, semana que vem eu aviso para vocês, pode ficar tranquilo. Mas eu não sei que drive de grupo é esse que a Rosiane está falando. Vou colocar o trabalho, pode ser um drive do grupo também. É o link da pasta que eu mandei por e-mail para vocês. Eu mandei um e-mail com cópia para vocês duas, Eduardo e Rosiane, mandei com cópia para a Paloma, para as meninas que estão sem acesso. Estavam, né, até então, sem acesso. Professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu entrei pelo o drive do grupo, o grupo da sala, e tá lá a pasta. Por isso que eu estou perguntando. Olha, será? Eu não sei se é uma cópia ou se ela tá aparecendo lá, mas coloca na que eu mandei o link, que eu acho que é melhor, mais seguro. Sim. Não, eu coloquei pelo link da senhora, mas aí depois eu fui ver lá no drive do grupo. Até porque vocês não são dessa turma, da 18/2. Tá. E eu coloquei uma pasta para cada turma. Porque na hora de lançar as notas, eu tenho que lançar separado, né? Então, eu criei uma pasta para cada turma. Coloca na que eu mandei o link mesmo, tá bom? Beleza. Então, tá bom, meninas, um beijo para vocês. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai começar a falar de assuntos novos, são os assuntos do segundo bimestre, que estão no plano de ensino. Se vocês tiverem dúvida, é só olhar lá que eu vou seguir mais ou menos a mesma coisa. Só as atividades que forem impossíveis de fazer à distância, daí a gente vai fazer diferente, mas a gente vai seguir os mesmos textos, o que está lá mesmo, tá?
Então, até mais, até semana que vem.